Olá, tudo bem com você? Te peço alguns minutos da sua atenção para nós estarmos meditando em mais uma história da Bíblia, amém? Hoje eu quero falar de dois grandes profetas de Deus do Antigo Testamento, homens que tiveram o seu ministério ali em Samaria, no Reino do Norte, durante o governo de Acabe, um dos piores reis de Jerusalém. Um dos piores reis de Jerusalém. E Elias se destaca porque ele não aceita aquela situação, ele não aceita que Jerusalém venha se contaminar com a idolatria. A Bíblia diz que Acabe ele casa com Jezabel, uma mulher prostituta e sacerdotisa de Baal e Aserá, e prostituta. Quando a Bíblia vem falar de prostituta, não quer dizer que é uma mulher que se deita com vários homens. Isso aqui não está tratando dessa forma. Mas aqui, prostituição, quando fala aqui de prostituição, no caso de Jezabel, ela prostituiu a crença dos judeus, ou seja, ela trouxe novas crenças para Jerusalém. Ou seja, quando Acabe casa com Jezabel, ele faz um templo para Baal em Jerusalém. As pessoas começam a se corromper, começam a se contaminar. Ela traz novas crenças, traz a crença sobre ídolos, sobre deuses, ou seja, deuses pagãos, onde levanta-se a ira contra Deus. É um dos 10 mandamentos, está incluído entre os 10 mandamentos, que um dos 10 mandamentos é que não podemos adorar nenhum outro Deus, nem fazer imagem de nenhum outro Deus sobre a face da terra, nem no céu, nem na terra e nem no mar. Ou seja, adoramos somente a Deus. Isso é um dos 10 mandamentos, levantando ira sobre Deus. Acabe ele se torna um dos piores reis de Jerusalém, da história de Jerusalém. A Bíblia diz que Elias não aceita isso, porque até mesmo muitos profetas estavam se rendendo por conta das regalias. Ficou difícil servir a Deus. E a Bíblia diz que Elias ele toma uma decisão, ele chega diante de Acabe, ele profetiza a seca, que não vai chover sobre a terra. E a Bíblia diz que durante 3 anos e meio a terra fica sem chover em Jerusalém. A Bíblia diz que quando Elias faz isso, Deus manda ele ir para a caverna se esconder e Deus sustenta ele a pão, manda que os corvos vão levar pão e carne para ele, e ele fica à beira de um riacho, de um ribeiro de água, onde que ele ali se alimenta, onde que ele possa sobreviver. Até que ali vem a secar o ribeiro, os corvos não mais levam alimento, onde que ele vai para Serepta, e depois Deus ordena que ele volte para Jerusalém, onde que tem o desafio no Monte Carmelo. Ou seja, mas o foco hoje aqui é sobre... eu quero chegar no ponto aqui onde que ele passa a sua sucessão para Eliseu. Falar do Monte Carmelo, mas em outra mensagem, em outra história. Ou seja, ali depois do Monte Carmelo, ele volta para a caverna, agora não Deus ordenando, mas ele vai por vontade própria. E a Bíblia diz que ele, dentro da caverna, Deus aparece para ele e fala para ele ungir 3 homens. Um desses 3 é Eliseu, para ser seu sucessor. E nós observamos dentro da história que Elias ele tinha vários discípulos, eram os alunos, mas Deus manda ele ungir Eliseu, e Eliseu não faz parte ali do grupo dos discípulos dele. Eliseu é um rapaz que está trabalhando no campo, é um homem que trabalha na roça, no campo. A Bíblia diz que quando Elias chega até ele está ali arando terra, atrás da 12ª junta de boi, e Elias passa a capa sobre ele, e ele pede licença para ir despedir dos seus pais, vai se despedir dos seus pais, volta, quebra o arado, faz ali uma fogueira, e mata os bois e oferece em sacrifício a Deus, e passa a seguir Elias. Ele se dedica a servir agora Elias, se dedica ali ao ministério do Senhor, ou seja, passa a ser um discípulo de Elias. E aí, em determinado tempo, chega Deus, tem a promessa de levar Elias aos céus, de Elias ser tomado aos céus. E observa um detalhe, está em
Segunda Reis, capítulo número 2, versículo 9, 10 e 11, nós observamos um detalhe importante, que se nós perguntarmos, muitas pessoas hoje que se dizem cristãos, seguidores de Cristo, você chega dentro da igreja e pergunta às pessoas que forma que Deus levou Elias aos céus. Se você perguntar, a resposta de muitos vai ser numa carruagem de fogo. É aí que nós nos perdemos em detalhes. Porque no versículo de número 9 do capítulo 2 de 2 Reis, observa que Elias ele faz uma pergunta para Eliseu. Porque antes no versículo 1, lá observando que os outros discípulos falam para Eliseu que Elias vai ser tomado. Ou seja, os discípulos já sabem disso. Tem mais 50 ali acompanhando eles. E Elias fala para ele ficar e ele não fica. Que ele vai em tal lugar e ele fala, fica aqui tão certo quando vive teu Deus, quando larga o seu pé. Ou seja, Eliseu, ele sabia que estava prestes ali de Elias ser tomado aos céus e ele não queria perder os seus últimos momentos ali com o seu mestre. A Bíblia diz que quando eles chegam à beira do rio Jordão, Elias pega sua capa e coloca sobre as águas do rio Jordão, o rio Jordão se abre e eles atravessam. Os 50 profetas ficam do lado de cá, assistindo eles passarem do outro lado de lá, as águas voltam ao normal. Elias, vendo que Eliseu não largava o seu pé ali, ele lhe faz uma pergunta: o que queres que eu te faça antes que seja tomado de ti? A Bíblia diz que Eliseu vira para Elias e fala: eu quero porção dobrada do Espírito de Deus que há sobre a tua vida. A Bíblia diz que Elias responde para ele no versículo de número 10, coisa dura me pedisse. Tu me pediu uma coisa dura, mas isso se fará com uma condição: se tu me vês ser tomado de ti, se tu me vês ser levado aos céus. Se não, não se fará. A Bíblia diz que os dois vão andando e vem carro de fogo com carruagem de fogo e separa os dois. Aí vem um redemoinho e leva Elias aos céus. E Eliseu fica olhando para ele e falando: meu pai, meu pai. E Elias sobe ao céu, a capa cai. Ele pega a capa, dobra a capa e ele vai receber a sua confirmação. Deus de Elias coloca a capa sobre o Jordão e as águas do Jordão se abrem e ele passa. Os 50 que estão do outro lado só assistem e alguns ficam até bobo. Reconhece que Deus está sobre a vida de Eliseu, eles próprios reconhecem. Pede permissão para ele para procurar Elias, mesmo ele sabendo que não vão encontrar Elias, que Elias foi tomado aos céus. Elias aparece junto com Moisés lá nos evangelhos, Marcos capítulo de número 9, no monte da transfiguração. E creio que Elias é uma das duas testemunhas do Apocalipse que vai pregar após o arrebatamento da igreja. Se há um grande mistério sobre essas duas testemunhas, mas de certo Elias será das duas testemunhas, porque tem Moisés e também tem Enoque que não conheceu a morte, aí Gênesis capítulo de número 5, e Moisés, qual o próprio Deus mata e esconde o corpo. Então, mas uma das testemunhas, certeza, é o profeta Elias. Só quero deixar esse vídeo, essa reflexão para nós. Aqui o que eu quero focar no detalhes. Eu sempre falo sobre simplicidade e detalhes. As coisas de Deus é simplicidade e detalhes. Jesus sempre andava com pessoas simples e ensinava com simplicidade, usando as coisas do nosso dia a dia para trazer conhecimento. Detalhes. Elias fez uma prova com Eliseu sobre detalhes. Ele estava atento aos detalhes. Como eu falei, se a gente perguntar, muitas pessoas hoje que dizem ser conhecedoras de Bíblia, se você perguntar para ela em que Elias subiu aos céus, elas vão te responder: um carro de fogo. E eu quero que você pega na sua Bíblia aí. Eu estou com a Bíblia do lado aqui, eu já li, eu quero que você lê na sua Bíblia, confira na sua Bíblia. Independente de qual religião você seja.
Mas se você tem uma Bíblia Sagrada, ela vai estar escrito assim. 2 Reis, capítulo número 2, no versículo 9. Versículo 1 já fala, antes que Elias fosse levado pelo redemoinho. No versículo 9, o pedido de Eliseu. No versículo 10, a resposta de Elias. E no versículo 11, Elias vem carro de fogo, carruagem de fogo, separa os dois. E vem um redemoinho e leva Elias para os céus. E Eliseu, para ele, recebeu o que ele pediu, que era a porção dobrada do Espírito de Deus sobre a vida de Elias. Ele tinha que ver Elias subir. E isso aconteceu, porque ele viu Elias subir, ele esteve atento aos detalhes. Temos que estar atento a detalhes. Quando tem uma pessoa ensinando, quando tem algum sábio ensinando para nós, é muito importante nós darmos atenção, observarmos detalhes para não ficarmos perdidos, amém? Espero que esse vídeo de hoje, essa mensagem venha edificar a sua vida, amém? Glória a Deus, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família. Se gostou desse vídeo, deixe seu joinha, amém? Não se inscreva ainda no canal, esteja se inscrevendo, acione o sininho para estar recebendo nossos vídeos, nossas notificações. Meu nome é Ronaldo Reinaldo e que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado.